Boa noite, pessoal, que é o pastor Luciano. E hoje nós vamos falar de um assunto importante, que é interessante. Eu queria muito a sua atenção. Você que é pai, você que é professor, você que é mãe, você que é educador, você que é diretor, você que de uma certa forma convive com crianças, você que tem parentes, que tem filhos, adolescentes, na fase adulta. O que nós temos hoje acompanhado, o que nós temos hoje presenciado, muitas vezes deixa as pessoas intrigadas. E o mais importante não é você ouvir o que está acontecendo, mas é você estar realmente informado do que está acontecendo. E eu quero que você preste muito bem atenção no que eu vou falar até o final desse meu vídeo, porque é muito importante para você que é pai, para você que é mãe, para você que é educador. Tenho certeza que você vai aprender que o que está acontecendo vai muito além daquilo que muitas vezes as pessoas pensam ser inofensivo, né? A questão da linguagem neutra hoje, né? Esse termo tão empoderado, é um termo aparentemente tão sofisticado e que acaba induzindo as pessoas a erro, acaba induzindo as pessoas a pensamentos equivocados, pensamentos torcidos em relação à realidade. Mas a linguagem neutra, o que tem a ver a linguagem neutra com o que está acontecendo no presente momento? Bom, primeiro que a linguagem neutra, segundo muitos por aí, ela contempla um grupo chamado de não binários. Quais são os não binários? São aqueles que não se identificam nem com o sexo masculino e nem com o feminino. Então esse grupo, né, dos não binários, eles estão desconfortados, né, vamos dizer assim, desconfortáveis em relação à língua portuguesa, né, a língua mãe, e eles querem de uma certa forma buscar uma forma de se sentirem bem em relação à língua portuguesa, porque para eles a língua portuguesa ela é machista, ela é antiquada, ela é uma língua preconceituosa. Por quê que a língua portuguesa para eles é machista? Por que a língua portuguesa ela é preconceituosa? Porque a língua portuguesa ela define o que é masculino e o que é feminino. A gramática define o que é masculino e o que é feminino. Na verdade, o que está por trás da linguagem neutra é a tentativa, ou mais uma tentativa subliminar, de querer implantar a chamada ideologia de gênero. É isso mesmo. Um termo aparentemente sofisticado, um termo aparentemente usado por muitas pessoas que muitas vezes desconhecem o que realmente está por trás desse termo linguagem neutra nas escolas. Mas uma coisa tem que ser levada em consideração, que essa linguagem neutra, esses pronomes neutros, como por exemplo amigues, todes, eles estão dizendo em outras palavras que é preciso haver uma linguagem neutra porque o sexo ele é indefinido. Eles querem dizer que o sexo biológico é uma abstração, é algo que não existe, que o indivíduo ele constrói a sua sexualidade de forma social e de forma cultural. Então é preciso que hoje nós venhamos nos posicionar. Mas, pastor, quais são os equívocos? A linguagem neutra ela é nociva por quê? Bom, primeiro, a linguagem neutra ela é nociva por quê? Porque tem várias pessoas que não vão se construir de forma ética, de forma didática, de forma pedagógica, através de uma linguagem em que ela não define o que é realmente biológico em relação à sexualidade. Porque na biologia, agora vamos falar de biologia, na biologia existe o macho, existe fêmea. Deus criou assim. Não é uma questão de ser religioso, fundamentalista, não é uma questão disso. É uma questão biológica. Ou a pessoa nasce homem ou nasce mulher. Então a questão da linguagem neutra hoje
Eles querem dizer que a linguagem neutra ela vai contemplar um grupo chamado de não binários. Quem são os grupos não binários? São aqueles grupos que eles não se identificam nem com o masculino e nem com o feminino. Então, para isso, é preciso que haja uma linguagem neutra. Porque a linguagem neutra ela vai contemplar esses grupos não binários. E aí os PCDs? E os dislexos? E outros grupos também que muitas vezes terão dificuldade em relação a essa incorporação, a esse seletivismo que estão tentando incorporar nas escolas. Porque, na verdade, eles estão querendo de forma disfarçada, de forma subliminar, voltar o debate da ideologia de gênero nas escolas. E você não pode ficar por fora do que está acontecendo hoje. O que está acontecendo é muito grave. E a chamada militância LGBTQI+, eles estão tentando de todas as formas desconstruir a definição e a conceituação do que é família. Mas o que é família? Um homem, uma mulher e a sua prole. Isso aqui é família. Mas para eles, famílias é qualquer grupo que auto se define como família e vão viver como família. Mas a palavra do Senhor, ela não diz que é assim. Deus fez macho e Deus fez fêmea. Ponto final. Agora, se grupos militantes de esquerda, eles querem ser contemplados, eles querem serem ouvidos, então que eles buscam as suas vias e não tentam interferir na educação e na criação das crianças. Porque educação é atribuição de pai e mãe. Não é militância, não é grupo político, não é partido A ou B que educa. Quem educa é pai e mãe. A escola ensina, mas a educação ela começa com o pai e com a mãe. E hoje nós estamos vendo que as famílias elas estão sendo ameaçadas, veladas, inescrupulosas, tendenciosas. Por quê? Porque há por trás de tudo isso o chamado marxismo cultural. E aonde que o marxismo cultural eles estão entrando? Eles estão infiltrando nas bases, que são as crianças. Que são as crianças que muitas vezes são ávidas de informações necessárias em relação à sua realidade de vida. E tem muitos professores, muitas professoras que às vezes não sabem lidar com o que está acontecendo, não sabem lidar com aquilo que está à sua volta. Então, linguagem neutra. O que é linguagem neutra? Quando eles falam na linguagem neutra, eles não querem fazer questão ou assumir que existe macho e que existe fêmea. Para eles, todos não existe, são todes. Por que não? Por quê? Não todos e sim todes, porque eles não acreditam que o sexo ele é biológico. Eles acreditam que a pessoa pode se identificar com qualquer coisa e através dessa identificação viver aquilo que ele tanto imagina. Como nós temos visto em vários países, pessoas se identificam como um animal. Pessoas se identificam como uma árvore. Pessoas se identificam com alguma coisa paralela à sua realidade. E aquilo auto se afirma como algo de posicionamento próprio. O que é absurdo em pleno século XXI. Então a linguagem neutra, como todes, né, elos e tantos outros pronomes estão sendo ditos por aí porque eles querem desconfigurar, descaracterizar a definição e a conceituação de família, pai, mãe e filho. Eles querem desconstruir. Eles não estão aí querendo, na verdade, direitos e deveres. A comunidade LGBTQI+, eles não estão buscando direito. Eles não estão buscando democracia, eles não estão buscando o direito de se existir. Eles querem, na verdade, desconstrução da própria família.
E o que nós hoje precisamos apelar, você pai que está me ouvindo, você mãe, você professor, você diretor de uma escola, você conselheiro tutelar, essa causa é nossa. Essa causa é minha, essa causa é de todos nós. Por quê? A ideologia de gênero, nós a vencemos aqui em Uberaba. A ideologia de gênero, ela está vindo agora disfarçada, ela está vindo agora travestida de linguagem neutra. Porque eles estão alegando que o português é machista, o português ele é preconceituoso. Então, quando você fala, quando você inculca na cabeça de uma criança, de um jovem, que existe linguagem neutra, que tem que trabalhar a linguagem neutra, quando você coloca isso na mentalidade de uma pessoa, você está dizendo que o sexo não é biológico, ele é uma construção social ou cultural. Quando, na verdade, o sexo ele é biológico. Deus fez homem, Deus fez mulher, Deus fez macho e Deus fez fêmea. Não há ciência ou não há cientista que vai provar o contrário. Mas as minorias manipuladas pelas massas tendenciosas estão tentando querer inculcar na cabeça das pessoas que o sexo ele é uma construção social, uma construção cultural. E que o indivíduo ele nasce neutro e que ele vai se construindo de forma cultural, de forma social. Isso é um atentado à ordem da criação. A ordem da criação é: Deus fez homem, Deus fez mulher, Deus fez macho e Deus fez fêmea. Então, tudo que eles querem é destruir a definição e a conceituação sobre família. Então, eu quero chamar a sua atenção. Quando o seu filho chegar da escola, procure ver o que ele está aprendendo. Procure ver o que está ensinando para o seu filho, para a sua filha. Mesmo que ele esteja numa escola pública, privada, tendo aula particular, procure acompanhar como que está sendo o ensinamento do seu filho na escola. Comece a acompanhar quais são os conteúdos que ele está recebendo, que ele está absorvendo. Talvez ele está sendo doutrinado em relação à linguagem neutra e você não sabe. Talvez a sua filha, o seu filho está sendo doutrinado em relação à ideologia de gênero e você talvez não sabe. Então, aqui em Uberaba, nós estamos aí com um projeto de lei para ser votado, né? Um projeto que agora ele virá com outro número. O número anterior era Projeto de Lei 4913/2021, cujo projeto tinha finalidade derrubar a tentativa de implantação da linguagem neutra nas escolas. Beleza, tivemos uma reunião. A última reunião que nós esperávamos que o projeto ele ia ser votado, ele ia ser apreciado, depois ia ser votado, ponto final. Nessa noite, estávamos lá na Câmara Municipal de Uberaba e uma articulação muito bem orquestrada fizeram de tudo para que o projeto não fosse votado naquela ocasião. Quais as justificativas? É que o projeto havia chegado tarde na casa e não poderia ser votado naquela noite. E tantos outros ali que batem nessa tecla, né, de serem favoráveis aí à linguagem neutra, vários ali fizeram uso da fala, alguns vereadores, que eu não vou dar palanque para eles, eu não vou mencionar o nome deles, até porque não é do meu feitio ficar dando palanque para quem não merece. Eles estavam ali, né, todo empoderado nas suas falas, justificando o porquê que o projeto não deveria ser votado naquela noite. Sem contar aqueles que pediram o arquivamento do projeto naquela noite. Só que as redes sociais estão aí e nós estamos de pé, nós não vamos parar, né? Nós não vamos nos dar por vencido, nós vamos recomeçar tudo que começamos novamente, agora com mais força, agora muito mais bem organizado, muito mais bem orquestrado, muito mais bem prontos para o debate. Porque quero dar aqui um recado para o grupo LGBT. Quero também aqui dar um recado
para o coletivo Bet Pantera. Nós, evangélicos, não temos nada contra vocês de forma pessoal. Não, nós até os amamos em Cristo, porque a Bíblia ensina a amar qualquer um. Só que nós não vamos abrir mão dos nossos princípios e dos nossos valores. Nós não temos nada contra a prática, a preferência, o comportamento de quem quer que seja. Nós simplesmente não vamos admitir que as escolas municipais de Uberaba sejam doutrinadas com linguagem neutra ou ideologia de gênero ou coisa do tipo. Nós não vamos admitir. E nós vamos vencer no debate, no campo das ideias. Nós não vamos vencê-los com palavras ofensivas, não vamos macular a honra de ninguém, não vamos causar um caos sistêmico, não. Nós iremos vencê-los no debate. Por isso que eu chamo a sua atenção que é pai. Você que é pai, você que é mãe, professor. Está para qualquer hora o projeto de lei ele voltar a ser votado na Câmara Municipal de Uberaba. Projeto de lei esse que ele vai barrar a tentativa de implantar linguagem neutra nas escolas. Linguagem neutra, como eu disse no começo desse meu vídeo, eles querem dizer que a linguagem neutra ela contempla um determinado grupo chamado de grupo não binário. Quem são os grupos não binários? São os grupos que não se identificam nem com o masculino e nem com o feminino. E segundo a militância LGBT, esses grupos estão se sentindo desconfortáveis porque não estão sendo contemplados com a língua portuguesa. Porque a língua portuguesa, ela vai dizer realmente que há o masculino e há o feminino. O que na verdade está existindo é uma tentativa de doutrinar as crianças, as pessoas, dizendo que o sexo é uma construção social ou uma construção cultural, quando na verdade a biologia diz que há macho e a fêmea, há homem, a mulher. Não existe uma terceira via em relação à ordem cromossômica de quem quer que seja. Então a linguagem neutra, ela desconstrói toda uma estrutura morfológica da língua portuguesa. Se uma criança ficar ouvindo sobre linguagem neutra, se ficarem insistindo com linguagem neutra nas escolas, as crianças elas vão olhar para elas e elas não vão ver, não vão percebê-las ou não vão assumi-las em relação à sexualidade que elas têm. Daqui a pouco as pessoas vão começar a dizer que elas é aquilo que elas imaginam ser. Porque a linguagem neutra, ela não classifica todos. A linguagem neutra quer chamar todos de todes. Amigos? Não, não é amigos, é amigues. Todes. Isso justamente para contemplar, segundo eles, um chamado grupo de não binários. Grupo não binários, aqueles grupos que não se identificam nem com o feminino e nem com o masculino. Então, quero dizer para a comunidade, ou para grupos, ou para coletivos, como vocês quiserem serem chamados, que nós não vamos desistir dessa pauta. E a qualquer hora, a qualquer instante, nós vamos voltar com um projeto de lei lá na Câmara Municipal de Uberaba para ser votado. E quero finalizar o meu vídeo dizendo de forma reiterada: nós, evangélicos, não temos nada contra o comportamento, contra a preferência, contra a orientação sexual de ninguém. Cada um escolhe aquilo que quer ser e assim vai viver. Agora, nós não vamos admitir, em hipótese alguma, que as escolas municipais de Uberaba venham ser doutrinadas por uma militância de esquerda. Não vamos admitir.
nenhum tipo de doutrinação nas escolas de Uberaba em relação à linguagem neutra ou em relação à ideologia de gênero. Então, está aqui dado o nosso recado para os coletivos, para os grupo LGBTQI+, e qualquer um dos que representam aí os grupos possam ter certeza. Estamos aqui para o debate, estamos aqui para o enfrentamento. Não estamos aqui para querer desqualificar pessoas, mas para discordar de posicionamento, para discordar de comportamento. Não estamos aqui para discriminar pessoas, mas para não admitir nenhum tipo de lacração, de doutrinação em relação às crianças no município de Uberaba. Então, pessoal, esse é o meu recado nessa minha live de quinta-feira. Espero que você me ajude a contemplar, a compartilhar esse meu vídeo. Tenho certeza que você ainda está pensando sobre o que eu estou falando, mas eu quero que você procure pesquisar mais, quero que você procure se inteirar mais do que está acontecendo, porque o chamado marxismo cultural ou multiculturalismo, eles estão indo nas bases. Quais são as bases? Família, criança, princípio, moral, e naquilo que nós tanto defendemos, que é o modelo judaico ocidental. Não vamos abrir mão dos nossos princípios, valores e convicções. Para finalizar, nós, do segmento evangélico em Uberaba, não temos nada contra a preferência sexual de quem quer que seja. Só não vamos admitir nenhum tipo de doutrinação nas escolas. Não vamos admitir nenhum tipo de tentativa de infiltrar nas escolas linguagem neutra ou ideologia de gênero. Pode ter certeza que nós vamos nessa guerra até o fim. Espero ter te esclarecido, espero ter elucidado aí bastante o seu entendimento em relação a essa pauta, e que Deus possa te dar graça, te dar força para você continuar aí levando a mensagem do Evangelho. Deus possa abençoar a bancada evangélica na pessoa do vereador Samuel Pereira, vereador Heloísio, do vereador irmão Anderson dos Irmãos, o vereador Fernando Mendes e agora um novato na turma, o vereador professor Vander, que é a bancada evangélica ali no Legislativo em Uberaba. Pessoal, é isso aí. Vamos manter firme os nossos propósitos. Vamos manter firme aquilo que nós temos lutado veementemente com tudo aí que está à nossa disposição. Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome do Senhor Jesus.